dos problemas mais polêmicos registrados nas eleições deste ano foi o caso do eleitor que, ao chegar à sessão localizada na Escola Barão de Melgaço, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, foi surpreendido com a informação de que outra pessoa havia votado no lugar dele. E para falar sobre esse e outros assuntos relacionados às eleições em Mato Grosso, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Juvenal Pereira da Silva. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Presidente, qual a avaliação aí que o senhor faz aí das eleições aqui em Mato Grosso? Correu tudo como o Tribunal Regional Eleitoral estava esperando? Dentro do planejamento estratégico que foi idealizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, as eleições nesse primeiro turno transcorreram dentro da normalidade, com toda regularidade e transparência. Neste caso que a gente citou no início da entrevista, qual foi o procedimento adotado pelo tribunal? Ou ele ficou mesmo a cargo da Polícia Federal? Porque parece que o eleitor fez a denúncia, né? O registro de ocorrência. Porque pela legislação é registrado em ata, eu não sei se o eleitor ele exigiu que fosse feito registrado em ata para que o juiz da zona eleitoral possa tomar as providências para detectar o que de fato ocorreu com o voto que ele diz que outra pessoa tenha votado em seu lugar. Mas sem maiores informações que eu tenho até o momento, porque ainda encontra-se na zona eleitoral, me parece que houve homônimos. Talvez apenas deva ter assinado no local que seria desse eleitor, mas é que ele tenha votado, nós temos que fazer depois o levantamento, talvez ele tenha votado corretamente, porque é digitado o número do seu título e tendo assinado, e talvez por inexperiência do presidente da mesa, não fez a verificação e ficou uma pessoa sem votar, talvez. Presidente, no caso da disputa para o Senado, além da abstenção, teve um número muito, mas muito alto, e próximo de 400 mil eleitores que não votaram para o cargo de senador. O senhor atribui isso a quê? Com relação à abstenção, foi a abstenção esperada e o que ocorre sempre dentro das eleições. Talvez algum eleitor ou o número considerado de eleitor deixou para votar para o Senado em razão de confundir que era 2 dígitos com o do presidente. Ele votou, talvez pensando que tenha votado para o presidente ou para o senador, e votou para o presidente e deixou de votar para o senador. Mas sempre foi assim, não é, desembargador? Essa questão, o senador é sempre com 3 números. O que chama a atenção, quer dizer, nós não estamos falando aqui de abstenção, que ficou na faixa aí de 22%, 23%. Nós estamos falando de um número altíssimo de eleitores que não votaram para o Senado. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que foi a campanha para o Senado? Quer dizer, muito mais focada em acusações de quem é correto, é ético, é honesto ou não, e deixaram de lado as propostas, e o eleitor não gostou disso? Eu faço uma avaliação de que a campanha desenvolvida para o cargo majoritário de presidente, aliás, de governador do estado, o embate mais pessoal do que a apresentação de proposta, e o eleitor não teve a consciência, não foi ele informado dos candidatos que estavam concorrendo ao Senado. Que inclusive teve uma televisão que fez uma enquete pública, dentre 18 que foi perguntadas, não sabia o nome de quem estava concorrendo ao Senado. E uma outra parcela nem sequer quis responder quem seria ou não teve interesse para saber quais eram os que estavam concorrendo para o Senado.
Presidente, a gente viu na imprensa que os problemas relacionados à biometria nacionalmente até que foram muitos. Aqui em Mato Grosso, nas cidades onde ele funcionou, teve algum registro de dificuldade dos eleitores? A princípio, sempre ocorre o nervosismo no início da votação, há um pouco atraso. Mas no Mato Grosso não houve uma verificação assim de eleitor que atrasou de forma considerável. No país todo foi feito reclamações da demora e muitas vezes a digital do eleitor ela não era captada. Então, a partir desse momento, inclusive aqui no TRE, nós vamos procurar fazer uma verificação para detectar o que houve do problema. Eu creio que várias pessoas votando no mesmo momento, colocando a digital, e eu creio que deve ser orientado, a princípio eu faço o presidente da mesa, de vez em quando fazer uma limpeza para que não interfira na digital do eleitor seguinte. Porque cada um tem um tipo de pele, uma seca, outra gordurosa, outros passam creme, outros passam outros produtos. Então, quem trabalha com produto químico, muitas vezes perde um pouco da digital e isso tem dificultado um pouco. E não sendo identificado através da digital, tem que pelo menos fazer uma verificação, uma de 8 vezes, para depois fazer a liberação para que o eleitor possa votar. Presidente, antes da entrevista, a Evânia conversava com o senhor aqui sobre os santinhos próximos das sessões eleitorais. Quer dizer, as sessões eleitorais foram inundadas com esse material de campanha dos candidatos. Não existe nenhuma penalidade para enquadrar esses candidatos que emporcalham as cidades? Existe sim, porque aí é uma forma extensiva de propaganda ilegal. Ele deixa ali ostensivamente santinhos, como ele não poderia colocar cartazes. E não tem como ele alegar que não sabia, porque é a equipe dele que coloca esse material lá. É a equipe do candidato. Tanto é que o procurador regional eleitoral determinou que as coligações ou fizessem o recolhimento dentro de 1 hora. Se não fizer, evidentemente, a Procuradoria Regional Eleitoral irá tomar as providências legais para aplicação da sanção prevista em lei a esses candidatos. Agora, para o segundo turno, presidente, muda alguma coisa no planejamento do TRE? Quando começa a propaganda eleitoral, as pessoas já querem saber? No caso, aqui só para presidente, né? A propaganda eleitoral ela se inicia a partir das 17 horas e a gratuita a partir do dia 11 de setembro, no período da manhã e o período noturno. Se não me engano, acho que cada candidato a presidente terá 10 minutos para apresentar a sua plataforma política. A apuração ontem, no dia da eleição em primeiro turno, podia até ter terminado um pouco mais cedo, mas surgiram aí 2 ou 3 problemas localizados. O que foi esse problema, presidente? Nós tivemos um pequeno problema no município de Santo Antônio do Levegere e outro no município de Livramento. Em Livramento acabou a energia e teve que transportar de lá para cá uma única urna para encerrar a apuração aqui no centro do evento. Fazer a totalização dessa urna, né, aqui no centro do evento. Daí é que demorou um pouco mais para o encerramento. Mesmo assim, com esse problema que foi detectado, esse ano terminamos a apuração em tempo recorde com relação às outras eleições. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e agradeço a toda a imprensa pela divulgação que tem dado a todos os eleitores, a conscientização dos eleitores. Muito obrigada, presidente. Obrigado.